No início do século XX, a economia em Avaré era movimentada basicamente pela agricultura. 75% da população era analfabeta. Frequentar uma escola, na época, era um privilégio para poucos. Era início do regime republicano no país. O primeiro-ministro republicano da Educação, Benjamin Constant, reformula a educação propondo liberdade e laicidade do ensino, bem como a gratuidade da escola primária, seguindo princípios estipulados na primeira Constituição brasileira de 1891. Avaré possuía apenas classes de educação pública e poucos professores. 164 meninos e 187 meninas eram os frequentadores das escolas mantidas pelo Estado. Observou-se, então, a necessidade da criação de um grupo escolar que comportasse a demanda não apenas dos alunos já matriculados, mas também aqueles que deixaram de matricular-se. Foi então que o coronel Edmundo Trench, na época, presidente do diretório político local, conseguiu do governador do estado, Jorge Tibiriçá Piratininga, a criação do grupo. O contrato com a empresa Moraes e Marangoni de Botucatu foi firmado através do empreiteiro Sr. André Marangoni. Em 10 de dezembro de 1905, houve o lançamento da pedra fundamental, com festa e música animados pela banda Itagiba. Lançada a pedra no devido lugar, foi pelo empreiteiro André Marangoni oferecida uma pequena colher prateada ao senhor Coronel Trench, intendente municipal, que lançou a primeira camada de argamassa ao mesmo tempo que as bandas executavam o hino nacional. Houve muita chuva, lama e discurso. O cortejo precisou parar, esperar a chuva passar e depois seguiu em direção ao assentamento da pedra. Aqui chegando, o terreno havia sido aplainado, então o lamaçal era muito grande. As senhoras e senhoritas, com seus vestidos longos e claros, e os borzeguinhos lustrosos, e os rapazes, os senhores, em seus fraques, botinas brilhando, entraram todos lá dentro. E aí houve muito discurso. O prédio, construído num terreno estrategicamente escolhido, ele poderia ser avistado em qualquer local da cidade. Num ponto alto, aquele prédio imponente. A falta de verba estadual necessária para o início da construção fez com que a Câmara Municipal de Avaré se mobilizasse, votando verba para o seu início e acabamento. 1906 e 1907 foi o período de construção do prédio, com financiamento municipal de 70 contos de réis. Mais tarde, o prédio viria a ser adquirido pelo governo do estado por essa mesma importância. A primeira escola estadual de Avaré é uma das 160 instaladas em São Paulo no período de 1894 e 1920. O prédio, de estilo neoclássico, foi projetado por José von Humbeek. A mesma planta fora utilizada em vários outros prédios escolares construídos na época. Seus tijolos, telhas, vidros,
cerâmica foram todos importados. Seus 2 pavimentos, com entradas independentes, têm influência europeia. A estrutura física do prédio seguiu o princípio educacional francês, que separava rigorosamente os alunos por sexo. Os homens de manhã, que eu me lembro, e à tarde eram as mulheres. As meninas aí do Matilde. Era a classe masculina e E a classe feminina. Mas não misturava. À tarde eram as moças e de manhã era nós. Tinha 4 classes de manhã e 4 classes à tarde. A construção do grupo escolar foi finalizada e entregue ao governo pelo inspetor escolar, professor J. Carneiro da Silva, e o primeiro diretor efetivo do grupo foi o professor Henrique Gaspar Midon. Foram nomeados os professores Dona Maximina Brizola de Castro, Senhora Genor Fonseca, Dona Osmia Luz, Dona Minervina Pereira, Dona Maria Alves de Moraes, Senhor Alcino Coti, Dona Maria Francisca de Oliveira, Senhor Antônio Adolfo Albuquerque, Dona Gertrudes Vieira e Dona Matilde Vieira. O primeiro grupo escolar de Avaré recebeu o nome de Grupo Escolar Edmundo Trench, em homenagem ao homem que chefiou a política local na ocasião em que o mesmo foi criado. Uma justa homenagem a quem dedicou grande esforço para a finalização do projeto. O prédio foi inaugurado dia 8 de junho de 1907. E nessa inauguração teve uma festa. E nessa festa eles serviram chopp. Terminou essa festa com um sarau, que deixou muitas saudades. Em 1908, foi realizada uma festa em comemoração ao primeiro aniversário da escola. A comemoração teve uma sessão literária elaborada pelos alunos e uma festa de formatura. Mas uma formatura no primeiro ano da escola? Sim, porque os alunos que se formaram nesse primeiro ano fizeram o terceiro em escolas isoladas ou em classes isoladas aqui na cidade. Na próxima eleição. Em 1911, durante seu segundo mandato, o prefeito Edmundo Trench desaparece misteriosamente em viagem à capital. Com as mudanças na política avariense, em 1917, os dirigentes locais tomam uma medida infeliz e arbitrária. Caçam a homenagem ao prefeito Edmundo Trench, retirando-lhe o nome da nossa primeira escola pública, que passa então a ser identificada como Grupo Escolar de Avaré. Em agosto de 1931, o Grupo Escolar de Avaré recebeu a visita do maestro Heitor Villa-Lobos, que veio para divulgar e popularizar a música erudita. O maestro quis conhecer as crianças pessoalmente. Nessa foto, curiosamente, observamos as crianças com um pé calçado e o outro descalço. Eu sempre ouvi a história de que as crianças usavam um sapato de cada vez para não gastar o par de sapato, né? Então, assim, a crise também histórica, a crise brasileira que não dava condições às crianças de comprar um par de sapato novo sempre. Então, para não gastar a sola do sapato, a criança usava cada vez um sapato. Em 1932, soldados das tropas paulistas e gaúchas bloquearam e utilizaram o prédio como abrigo durante a Revolução Constitucionalista. A tropa ficava aqui no Matilde. Ficavam os generais, tudo aqui, que eram cabeça. A sociedade italiana foi requisitada também. Então eles punham tudo no colchão, cada soldado que chegou de fora. Uma noite chegou aí de Mato Grosso 500 soldados. Eram umas 8 horas da noite e desceram tudo marchando, entrando para jantar aí. E depois para dormir eles deram um colchão de cada um pegava um colchão e ia na sociedade italiana. Porque aqui mais era pegar a tropa e levar também e voltar.
E na sociedade portuguesa também tinha usado a portuguesa. A portuguesa era onde os soldados tomavam café de manhã, 3 para 4 meses. Porque os paulistas, quando estavam em Tararé aqui, porque os gaúchos entraram por aqui, para o sul, né, Tararé. E os paulistas, umas 3, 4 horas antes, deram no pé. Porque os gaúchos entraram aqui sozinhos. Não te encontrou com existência aqui na cidade, não. Porque a cidade estava parece que era meia-noite, 1h. Em 1933, o governo do estado de São Paulo autoriza a construção da segunda escola, a Escola Maneco Dionísio. Por coincidência, no mesmo ano, após 47 anos de magistério, vem a falecer a professora Matilde Vieira. Eu sei que ela terminou a vida profissional dela junto com a vida dela, né? Ela trabalhou até o fim mesmo da vida dela. Uma das histórias mais legais que eu ouvi é que até minhas tias contavam assim, para simplificar para a gente, elas diziam assim: a vovó Matilde, o diploma da vovó Matilde foi assinado por Dom Pedro, né? E na verdade não é que foi assinado por Dom Pedro, mas ele tem o selo do Império, né? Então ela foi oficialmente consagrada professora ainda em São Paulo província, né? Também eu achava muito interessante era a luta dela para poder dar aula. Então não tinha um espaço público suficiente para a turma que estava interessada em ter aula ou necessitava ter aulas. Então ela dava aula dentro da casa dela, antes de ter o grupo escolar, numa mesa da sala de jantar dela, para poucos alunos. E, quer dizer, é muita vontade de alfabetizar, né? Em 1938, para homenageá-la, o CPP sugeriu que fosse dado o nome de Matilde Vieira ao primeiro prédio, a primeira escola estadual da cidade. E em 1940 começa a funcionar nessa escola as classes mistas. No final dos anos 40, é construído o anexo com 4 salas de aula na lateral esquerda e o prédio passa a ter 18 janelas frontais. Construir aquelas duas salas, quando foram construídas, uma tia minha que lecionava lá, Júlia Menck, com meu tio Floro Menck, tinha muita amizade com deputados em São Paulo. Então foi feito um pedido geral, todo mundo fez, mas eles trabalharam muito para que construíssem essas 2 salas para ela poder vir do sítio. Lecionava na Serra Velha ela. Então quando ela veio para cá, ela veio numa dessas salas novas. Em 1951, o prefeito Dr. Antônio Ferreira Inocêncio remove os muros fronteiriços e transforma o pátio escolar em praça pública. Ele fez isso através de uma lei municipal, a Lei 161, de 13 de março de 51, para resgatar uma injustiça cometida no passado. Frente do grupo A Praça, que tem lá, fizeram o busto do coisa, era tudo de grade grossa, tudo enquadrado. E tinha 2 portões grandes, sim, um na parte de cá, encostado com a casa, ali, e outro na parte de lá. E era tudo com ferragem mesmo, aquelas ferragens grossas, bem feito, né? Então tiraram tudo aquilo para fazer essa praça. O prédio passou por diversas reformas ao longo de toda a sua história. A primeira delas, em 1986. Quando fechou Sorocabana, eles completaram o tempo no Matilde Vieira. E eles davam Isso foi quando foi reformado o Matilde, que trocaram a escada, tudo. Daí tinha mais serviço e eles vieram a trabalhar ali, para completar o tempo. Nos anos 90,
A escola recebe a visita da escritora de livros infantis, Dulce Rangel. E em 29 de julho de 2002, o prédio é finalmente tombado pelo Condefat. A primeira foi a Dona Chiquinha, depois foi a Dona Dalgisa, depois a Dona Maria, três professoras. Com 7 anos de idade, eu entrei no grupo escolar de Avaré. Naquela época, o grupo escolar de Edmundo Trenche, que hoje chama-se Matilde Vieira, só chamava grupo escolar porque, por política, tiraram o nome do grande prefeito, Coronel Edmundo Trenche, para ficar só com o grupo escolar de Avaré. E eu, Elias Delmey Duarte, o Raul Bretas, vários que eu estou esquecendo no momento agora, fizeram o curso primário comigo. Eu fiz o primário, desde o primeiro até a 4ª série. Tirei diploma lá. Meus filhos fizeram o primário lá, os 4, a filha e o filho. Depois voltei como substituta e finalmente como professora efetiva. Eu lembro do seu Benedito, esqueci o nome dele. Benedito Moraes, né? É, Benedito Moraes, professor, diretor. Bravo, enérgico, mas é precisa, né? E a senhora gostava de estudar no ateliê? Eu gostava. Por quê? Ensinava bem, né? Tinha muita disciplina, a gente foi criado assim, né? Muita disciplina. E como é que era a merenda? Merenda cada um levava da casa. A senhora era da caixa? Não, tudo levava da casa. Não tinha nada na escola. Nada. Que comer, nada. Não. Nada. O que eu mais gostava era o ditado, né? A matemática era bem sofrível, né? Mas quando eu dava o ditado, ficava tudo feliz, né? Comprar direitinho. Né? Era tinteiro, era uns vidrinhos que vinha e punha, como é que se fala? A pena, a caneta, punha o tinteiro, tu não tinha que fazer o tinteiro, entende? Punha aí e depois ia escrevendo. Minha primeira professora chamava Dona Zilda, excelente professora. Lembro do primeiro dia, da primeira lição, tatu. Era um tá colocado na parede ao lado. Depois veio Dona Aparecida de Abreu, aí Dona Isabel, depois veio a Dona Darcy de Moura Abreu, que era a professora do 4º ano. O nosso uniforme na época era branco, de listinha, correspondente aos anos em que a gente estava estudando. A saia azul, me lembro perfeitamente das cadeiras, das mesas, que eram de madeira, eram assoalho de tábua. Me lembro também dos diretores, seu Oscar Vilaça, depois Dona Magnólia, depois Dona Maria Trenche. E me lembro de um aniversário do Matilde Vieira, em que nós desfilamos. Foi longo, pegou a manhã toda, aquele sal escaldante, a gente em fila. Mas para mim aquilo tudo era novidade, era coisa boa, coisa de infância. Eu não gosto nem muito de me recordar, que eu sou muito saudosista. O lanche, a gente vinha depressa para pegar os primeiros lugares, porque sempre havia repeteco. Era muito bom. Era pão com mel, pão com carne moída, salada de fruta e essa canja que, como eu esperava com ansiedade. Os serventes eram o seu Dante, o inspetor de aluno era o seu Domingos. E, lembro também muito
muito do dentista, seu Lourenço Gomes Henrique. Cuidava da gente com carinho, fazia carícia no rosto da gente, acho que pra gente perder o medo. Eu entrei em 1957 por um pedido do ex-prefeito falecido, Dr. Paulo de Araújo Novaes. Eu estava um recém-formado e Avaré possuía apenas 8 ou 10 dentistas. Então eu caí certinho nas pretensões que o Dr. Paulo queria e assumi no Matilde Vieira. E lá eu permaneci durante 36 anos. Eu acredito que eu tenha sido o funcionário mais antigo que trabalhou no Matilde Vieira. Eu conheci aquelas professoras, já que a grande maioria falecida, que marcaram muito na minha vida e marcaram muito na vida estudantil de Avaré. Eu convivi com Ana Novaes de Carvalho, convivi com Dona Elizabeth de Freitas, convivi com Adalgisa, sua filha Leila, convivi com Diva Paulucci, convivi também com Maria Bertolassini, que fez um trabalho magnífico do câncer em Avaré. Eu convivi com tantas professoras, as irmãs Toledo, a Licita Toledo, a Dolfinda de Toledo e a Esther de Toledo. São professoras que marcaram imensamente na minha vida. E financeiramente não era interessante para mim permanecer no Matilde Vieira. Mas eu fiquei 36 anos. 36 anos porque eu senti a garra dos professores. Eu senti aquele ambiente maravilhoso que existia no Matilde Vieira. Professoras que não se preocupavam apenas em ensinar as letras, os números, mas professoras que iam mais a fundo, ensinando e moldando a personalidade das crianças no respeito à família, no respeito à pátria, no respeito às tradições, no respeito à sua própria vida moral. O Matilde Vieira, Amauri, foi uma enciclopédia em Avaré. Matilde Vieira deve ser reverenciado sempre pela qualidade do seu ensino, pelo corpo docente que ele tinha, pelo corpo discente dos alunos, que muitos deles são figuras hoje de projeção em Avaré. Você imagine, nós tínhamos a parte de educação física, 3 monumentos de Avaré: professor Sodré, professor Aldo Lucchesi e professor Vande Manuel Gonçalves. Os 3 eram professores. Tivemos diretores maravilhosos, professor Oswaldo, Alzira Fusetti, e tivemos aquele professor que foi o redator do jornal Avaré, um senhor baixinho, mas uma integridade moral posta toda a prova, Antônio de Freitas Filho. Foi um cidadão maravilhoso. Então, com essas pessoas que eu trabalhei em Avaré, as merendeiras, a dona Janete, a dona Elisa, os serventes, o pessoal do escritório, o pessoal da administração, marcaram profundamente a minha vida. E eu diria, Amauri, esse ambiente feliz fez com que eu permanecesse tantos anos lá, porque eu próprio não mudei o meu caráter, porque o caráter é uma coisa intuitiva e de criação de cada pessoa, mas eu mudei muito a minha personalidade. Por saber que existia tanta felicidade ao meu lado e que podia participar. Matilde Vieira não teve apenas professoras. Matilde Vieira teve muito além de professoras. Teve sacerdotisas que estavam imbuídas terrivelmente para que o magistério fosse mais qualificado. Antigamente, na minha época, era o seguinte:
Se você chegasse 1 minuto ou 2 atrasadas do relógio do grupo escolar, você não assinaria mais o ponto. As crianças da sua classe ficariam com substitutas e você ficaria com falta. Era bem puxado, era bem puxado. As professoras trabalhavam muito, muito mesmo. As mães brigavam com a diretora para que os alunos ficassem na minha classe. Então eu era muito procurada. Graças a Deus, completei meus 30 anos em 5 de novembro de 1976. Comecei estudando no Matilde Vieira em 1957. Lá fiquei até 1961. Minhas professoras, que eu me lembro, da primeira série, fui alfabetizada com a dona Vera, talvez em outros anos a dona Cali, e a quarta série me lembro muito bem que foi a dona Maria Trenche. No futuro, depois que me formei professora, peguei várias substituições no Matilde, embora teve ano que eu peguei classes mesmo, né? E esses primeiros estudos aconteceram aí, em Avaré, interior de São Paulo. Ali eu fui alfabetizado, ali minha mãe, já como professora primária também, além de eu chegar da escola com as primeiras letras, ela já me também corrigindo cadernos e chamando a atenção, me atentando sempre aos detalhes da língua portuguesa, me lembro bem disso. Minha avó também querendo mostrar as horas e me ensinar como olhar as horas. Isso fica claro para mim, como se fosse hoje. Tínhamos uma casa bem de interior, com quintal grande, com chuchu, não é? Assim na cerca, plantado, com galinha no quintal, com galinha, com galo, e eu indo ao galinheiro todo dia de manhã para ver os ovos ali, com hortinha. Tive tudo isso, pé no chão, e isso é saboroso lembrar, porque eu sinto muita falta disso. O Antoninho veio para Avaré com 5 anos de idade. E aqui em Avaré ele foi morar perto da minha casa. E a avó dele, Dona Maria das Dores, ficou grande amiga da minha mãe. E ela quis que eu fosse a primeira professora do Antoninho. Era um aluno razoável, não era um aluno, nunca foi um gênio, nunca me considerei isso. Mas era um aluno aplicado, prestava atenção. Eu fui alfabetizado pela dona Maria José Brizola Forte. No segundo ano, a minha professora, a dona Judite Fiuza. No terceiro ano, a dona Maria, que mora ali no comecinho do bairro Alto. E no quarto ano, eu estudei com a dona Olga, que também, na época, fazia o preparatório para a gente. No quarto ano, interessante que a classe era mista. E eu me lembro que sentávamos com as meninas e a dona Olga era muito rígida, não é? Tinha uma régua comprida. A nossa diretora foi a dona Maria Trenche. E eu me lembro de um inspetor de aluno que era o seu Angelino. Eu tenho 2 colegas de grupo que hoje ainda atuam aqui na cidade. O doutor Ernesto, que foi meu colega de grupo, é médico, e o Dr. Carlos Lute, que é engenheiro aqui em Avaré. Então, eu fui aluno da Escola Matilde Vieira em 1957, 1958, 59 e 60. Portanto, um período até de Copa do Mundo, né? De primeiro campeonato do Brasil em 58, eu estava no segundo ano do Matilde Vieira. E a dona Maria José, eu tenho uma gratidão muito especial a ela, porque ela foi em todas as minhas formaturas até da faculdade. E no dia da formatura, em 1973, quando eu me formei médico na Escola Paulista de Medicina, a dona Maria José estava lá e deu um dilúvio na Marginal e quase todo mundo se afogou lá. Então foi uma noite de muita chuva, mas ela estava presente e até em razão disso, e para as outras professoras também, tanto a dona Maria Arruda quanto a
a dona Judite, eu homenageei posteriormente, agora mais recentemente na Câmara, porque eu acho que é fundamental a gente, enfim, resgatar os nossos educadores, né? E cada ano eu tenho uma pequena história. Por exemplo, em 1957, que era o primeiro ano primário, né, que a gente falava, teve os 50 anos do Matilde Vieira. E eu participei do desfile. Outra lembrança que eu tenho muito boa, muito interessante do primeiro ano, eu não conseguia fazer o E redondinho, eu fazia o E quadrado. Isso é uma luta até eu aprender a fazer o E redondinho. E outra curiosidade também era aquela coisa de escrever o lápis, era lápis que a gente usava muito forte, ficava brilhante, e os cadernos com aquelas orelhas, né, que a criançada deixava. Então isso eu me lembro bem. Já no segundo ano, dona Judite, eu me recordo de 3 passagens assim rapidinho. Uma delas é que um colega da frente, que eu até me recordo o nome dele, mas não vou dizer, ele colocou uma gilete no vão da carteira e eu, sem querer, passei o braço e fez um corte de uns 3, 4 centímetros, bem próximo, inclusive a artéria, só que não pegou a artéria e naquela época, veja como eram as coisas, quem fez o curativo foi o seu Angelino, que era o inspetor de alunos. E curou, não levei ponto, não levei nada e estou com a cicatriz bonitinha aqui. Outro lance dessa época interessante também foi um dia nós chegamos na sala de aula e colocaram um esqueleto para dar noções de anatomia lá. E um dos alunos, que era o Cícero, estou dizendo o nome, o Cícero chorava assim, desesperado de medo do esqueleto. E para completar uma frase, uma lembrancinha interessante também, as carteiras eram duplas. Eu sentava nessa ocasião, eu e se não me engano, Luiz Antônio do Vale, nós sentávamos. Então eu era um bom aluno, tal, né, tirar boas notas, e apareceu uma palavra chamada perseverança. E eu escrevi perseverança com S, certinho. Daí eu dei uma olhadinha do lado e ele escreveu com C. E eu corrigi e botei com C. Daí tirei 9,5. Justamente disso. E outra, essa também é uma lembrança, essa do terceiro ano, com a dona Maria Arruda, foi o dia que eu fui de calças curtas. Eu não gostava de usar calça curta. Nesse dia eu fui de calça curta, eu estava conversando muito com um coleguinha lá, e de repente, naquela época era comum isso, né? Eu levei uma corada, literalmente um couro na perna, que a professora fez uma reprimenda lá, que não poderia estar conversando naquela hora. E tem também outras lembranças a respeito das festas. Me recordo do hoje advogado Luiz Carlos Dalcin, por exemplo, tocando Saudades e Matão na sanfona. Isso eu não me recordo qual ano foi. Uma das festas aí, onde é a Praça Edmundo Trench hoje, né? São lembranças que a gente tem, mas são lembranças boas, né, que a gente guarda com carinho. E foi muito importante o Matilde Vieira na história de Avaré, a escola Matilde Vieira, porque naquela época praticamente só tinham 2 escolas primárias, né? Tanto o Matilde, que era o pessoal, digamos, do lado de cá da cidade, e um Maneco Dionísio do lado de lá. Do lado de cá, mais ou menos a divisão, isso também valia para as paróquias, viu? Era a Rua Maranhão, a paróquia São Benedito da Rua Maranhão para cá. E a Nossa Senhora das Dores era da Maranhão para lá, era mais ou menos assim. E a divisão, não sei se tinha essa conotação geográfica, mas eu sei que quem morava perto do Maneco estudava no Maneco, e quem morava perto, como eu, do Matilde, né, e estudava aqui. E só para encerrar, me recordo também, nos 3 primeiros dias de eu ir à escola, eu não fiz o prézinho, o jardim da infância, eu chorava, que eu queria minha mãe, Dona Domingas, né? Eu queria Dona Domingas e tal, e chorava e não fiz. E nos 3 primeiros dias do primeiro ano eu fiz a mesma coisa. Eu chegava na esquina aqui da Rua Mato Grosso com a Piauí, ficava chorando lá na esquina, minha mãe tinha que levar, meu pai tinha que me levar para a escola. Até um dia, que no terceiro dia, meu pai botou eu num quarto escuro, deu uma maior bronca, uns tapinhas na bunda também, e daí eu fui para valer e tive um bom desempenho na escola daí. É isso, basicamente. Iniciou seus trabalhos aqui em 1919, aposentou em 1952, trabalhou 33 anos, e é meio difícil falar porque nessa época eu ainda não havia nascido.
E ela deu aula aqui no 4º ano primário e deu aula em cursos preparatórios, e ela foi uma professora de grande destaque. Ela deu aula para pessoas importantes na cidade, no caso do Misael Frásio Leal, Dr. Cáser Haddad e o advogado Paulo Gomes de Oliveira. E ela sempre me disse que os professores eram muito bons, dedicados, unidos e muito respeitados. Ela dava muita importância para a escola, pela escola ter sido o primeiro grupo de Avaré onde estudaram personagens importantes que fizeram a história do município. E ela elogiava muito a escola, falava muito bem. Eu acho que de tanto que ela falava bem da educação, hoje eu sou educadora, já trabalhei em diversas escolas da cidade, inclusive dei aula aqui, tá, no supletivo, e infelizmente ela faleceu em 2001 com 106 anos e com uma bagagem muito grande na área da educação na cidade de Avaré. Eu estudei na Escola Matilde Vieira em 1959, fiz a 3ª série com a professora Maria Tereza de Oliveira Picalho, a 4ª série em 1960 com Dona Esther Alves Pinto. Aí retornei na escola como funcionária em 1989 e fiquei até a minha aposentadoria, que foi em janeiro de 2012. Olha, era um coleguismo muito grande, viu? Muito bonito. Me traz lembranças muito boas desse período da minha vida, porque me faz reviver uma época em que nós tínhamos atividades extraclasse, como desfile com participação em fanfarra no 7 de setembro. Também tínhamos atividades como teatro, que a dona Claudete Carvalho geralmente dirigia, trabalhava o texto, os ensaios conosco. O diretor chamava-se Oswaldo. Lembro de 2 colegas, professora Teresa Forte, professor Verpa, dava aula no noturno para a 7ª e 8ª série. Então trabalhei lá 3 anos, adorei dar aula lá, os alunos eram excelentes, educação espetacular, pena que eu fiquei lá só 3 anos. Eu fiz o pré com a professora Cida Jabali e a minha professora alfabetizadora foi a Regina. Lá eu fiquei até 94, quando eu concluí a 8ª série. E depois eu retornei em 2006 como professora e estou até hoje lecionando na escola que eu gosto muito. Entre 2 etapas dos anos 90 e os últimos anos, eu fui privilegiada de trabalhar nessa escola por 18 anos. E foi com muito amor que eu vi acontecer muitas histórias nessa escola. Eu posso começar relatando pela festa dos 100 anos. A festa dos 100 anos dessa escola movimentou toda a sociedade avareense, ou de formas de entrevista, com doações, participação na festa, com palestra. A verdade é que foi um evento que movimentou toda a cidade e região. É uma escola de muitas histórias. Se eu ficasse um mês falando, um mês não seria suficiente para relatar tudo o que acontece. Mas existe um segredo para isso: o trabalho em equipe. Sempre tudo foi movimentado em equipe, junto com comunidade, e destacando, lógico, a nossa gestora, a Ana Leide Campos Silveira, que é uma diretora que se envolve nos acontecimentos da escola, nas festas, nas gincanas, nas festas do interior, nas reformas da escola, e isso também faz a diferença para que um grupo se mantenha firme, vivo e dinâmico. Sei que cada intervalo de uma classe na outra tinha um relógio muito bonito, antigo. Era um relógio grande e depois feito com um relógio pequeno embaixo. Eram 2 relógios, né? Tinha o pêndulo na rodinha de baixo e o relógio na rodinha de cima. Tudo com algarismo romano. Relógio antigo, muito bonito. Cada intervalo de classe, de parede lá
era um relógio. Nós tivemos aqui no grupo a coisa que acho que poucas pessoas sabem. Nós tínhamos escoteiro dentro do grupo. O piano era muito bonito. O piano ficava em vários lugares. Uma das últimas vezes foi quando reformaram, puseram na sala da diretoria, que era embaixo da escada. Porque tem um sininho lá para recreio. Olha lá, da boia, como diz. Pegou e nós de noite tínhamos uma exposição, todo fim do ano, o que as classes faziam. Então, essa dona Esther, que foi minha professora, ensinou nós a fazer serviço de mulher. Então, pegar aquele saco, que nem um saco de sopa, né? Aquele saco que põe café, né? Nós comprávamos aquele coisa. Então, ela ensinava a pegar a agulha, mandou nós comprar. Compramos uma agulha com aquela lá e fazer os desenhos, coisa que ficava bonito, né? Ensinando aquela dona Esther Guimarães. Então, e tinha o sininho, que está até hoje o sino lá. E nós, a molecada, nós estávamos ligando para a exposição, nós estávamos o trabalho nosso lá e é dem. Isso, o Angelino vinha que um búfalo em cima da gente. Vinha porque... A escada era muito bonita, de madeira torneada todinha. Não sei, mas a gente ouviu dizer aquele tempo que a escada, quem ficou com ela foi o doutor Geraldo Lutti, que disse para pôr quando ele construiu o sobrado que ele mora, Geraldo. Geraldo era filho a Vera era filha da dona Elda, que morava em frente, tinha uma casa muito antiga, bonita. Então eles compraram as coisas velhas que foram tiradas de lá, parte de madeira. E com o São Pedrão também, ele era alto, né? Era grande, compridão, altão. Ele pegava dentro da orelha aqui, mas pegava mesmo. Então ele pegou a orelha, não pode correr podia se machucar no galpão, ele não queria. Na hora do recreio que nós corremos. E nós, tudo molecada, correr um atrás do outro, pintar o bola. Ele me pegou por orelha e pegou eu aqui no chão, que nem um som por essa altura aqui. O banco, tinha os bancos de madeira lá no galpão. E eu peguei, quando ele foi subindo, eu fui subindo também, né? Subi no piso do... Eu estava lá em cima daquele coelhão. Mas passei uma febre com ele, mas ele era meio bravo mesmo, viu? Essa felicidade que havia lá e o que a gente recebia, pequenos fatos que marcaram a minha vida e que não posso deixar de contar. Tinha uma classe do pré-primário, cuja professora era a dona Diva Paulucci. E tinha 35 ou 40 alunos. E tinha no meio desses alunos um garotinho, mirradinho, raquítico, um menino mal vestido, cabelo vermelho, esse cabelo ruivo vermelho, um menino pequenininho naquela classe. Ele era tão fraquinho, tão doentinho, que essa secreção que saía do nariz, ele vivia um dia inteiro chupando essa secreção, talvez pelo estado de desnutrição de que ele vivia. E esse menino, ele era desprezado. Naquele tempo não existia bullying, não existia esse bullying que existe hoje. Mas aí foi um comecinho de um bullying que eu presenciei no Matilde Vieira. As crianças rejeitavam esse menino. Esse menino era esquecido. E chamavam esse menino de patinho feio. E depois apelidaram de ferrugem, por causa do cabelo dele. Esse garotinho, um dia eu falei com a Diva, vamos conversar com a Maria Brizola e conversar com a Hilda Menoni de Toledo? Vamos dar um jeito de ajudar esse menino. E nós nos pusemos a campo para ajudar esse garoto. Eu fui na minha casa, peguei roupas de meu filho, que era mais ou menos da idade dele, 7, 8 anos. Peguei sapatinho, calcinha, camisa. Peguei aquele gumex que eu usava antigamente para passar no cabelo, para deixar o cabelo bem presinho e brilhante. Chegamos lá, demos um banho no menino, demos um banho de caneca, bem limpinho, lavamos, limpamos o narizinho dele, colocamos a roupa nesse menino e na hora do recreio, nós soltamos esse menino no recreio.
no pátio do Matilde Vieira. Amaury, você não imagina a transformação que existiu. Esse garoto foi rodeado por toda a classe, principalmente as meninas, e foi sendo bajulado pelas meninas, porque ele se transformou num menino bonito. Ele era um menino bonito, com os olhos azuis, cabelo vermelho. E desse dia em diante, Amaury, esse garoto se tornou um líder da classe. Um menino que era escorchado, que era abandonado por todos os seus colegas. E essas coisas marcam, Amaury. Isso aí foi o Matilde Vieira que conseguiu incorporar na minha personalidade, porque eu fiquei 36 anos naquele colégio. Em 2006, com o prédio já tombado pelo patrimônio histórico, uma equipe de restauração expôs detalhes de outras épocas, cobertos pelas tintas do passado, e que hoje podem ser apreciados por todos. Eu pude participar de perto do trabalho das arquitetas da USP, que foram escavando as paredes e chegaram à conclusão, depois de 100 anos, que essa escola havia sido reformada com pinturas por 10 vezes. 10 cores essas paredes, ao longo dos 100 anos, recebeu para embelezar a nossa escola. E foi assim com presença de engenheiros da USP, com mãos de obras de Avaré, que foi possível a escola, depois de 100 anos, voltar à sua origem da estrutura física do prédio. Com relação à depredação, a gente pode observar, principalmente nos finais de semana, que existem pichações, quebram-se as vidraças, muitas vidraças, a escola gasta bastante para repor esses vidros quebrados. E a comunidade escolar já fez alguns movimentos. Ano passado mesmo fez um movimento grande, né, sensibilizando a população local, na tentativa de diminuir os ataques ao prédio e à praça, né? São movimentos que a imprensa local ajudou a divulgar, mas é muito difícil para a escola trabalhar com essa questão do vandalismo, porque esses atos não são realizados pelos alunos. São pessoas que são alheias à comunidade escolar, então a gente não consegue atingir nem para orientar, nem para fiscalizar, é muito difícil. Nós precisamos da ajuda mesmo do poder municipal para resolver isso. O prédio, ele é um patrimônio histórico e cultural, ele é do Estado, ele é tombado pelo Condefat. Então, preservar esse prédio, ele é dever de todos, não só da comunidade escolar, é de todos os avarenses. Hoje eles estragam tudo, até a escola que não é antiga como a Matilde Vieira, eles podendo, eles estragam. É muito difícil isso. Dá muita pena da gente que passou por lá. A escola tem um hino, o próprio hino. Foi contratado o professor Fred de música, que ensaiou um coral com 10, 15 crianças, que foi cantado no dia dos 100 anos o hino. Chegamos aos 110 anos da existência da Escola Matilde Vieira, com o prédio que oferece aos alunos uma sala de leitura com acervo bom, uma sala de informática com vários computadores, temos também uma quadra coberta, temos aos finais de semana a Escola da Família, que vem atender os nossos alunos e a comunidade escolar. O que a gente percebe observando a história do Matilde é que tem uma mudança muito grande em tipo de atendimento, né? Quando eu vim para cá em 2002, a escola atendia a primeira a quarta, que é o ensino fundamental 1 hoje. Aí mudou, passou a atender ensino fundamental 2, depois entrou o ensino médio. Aí isso agregou o ensino o EJA, né? Antigo ensino supletivo. Aí agora acabou o EJA, ficou só ensino médio e fundamental 2. Então a escola ela vai e vem dependendo do que a comunidade precisa, né? Porque ela precisa atender a comunidade. No decorrer do tempo, ela ainda continua presente nos dias atuais, porque a gente percebe
que ainda é uma das escolas mais procuradas pelos pais, pela comunidade. Isso para nós que somos educadores é bastante assim, relevante e gratificante. Por quê? Porque ele não é só um prédio, não é um prédio bonito, não é um prédio que foi tombado, porque o prédio ele é uma estrutura física, mas a questão humana, as partes que estão ali, é que fazem de fato com que isso aconteça. Porque se isso não tivesse, nós não teríamos a procura e a demanda que nós temos para a Escola Matilde. Para nós todos que somos da educação, a gente vê que uma escola que tem tantos anos aí, mas que ela permanece com a mesma importância, talvez que ela já teve lá atrás um dia, quando ela era única na cidade. E hoje, mesmo tendo outros, a importância que ela tem para nós, né? Para a comunidade de forma geral. Então, acho que isso é muito importante e é uma luta sempre. E acho que o Matilde representa, de fato, algo bastante relevante dentro da comunidade de Avaré. Enfim, é uma escola muito festiva, é uma escola muito alegre, é uma escola onde quem passa por aqui não esquece jamais. Gigante pela sua própria história, templo do conhecimento, cultura e convivência. Palco sobre o qual tantas histórias foram contadas e outras tantas ainda serão. Representante de um marco na educação em Avaré. Templo de alegria e de energia positiva e motivadora. Lugar onde sonhos foram despertados, amores construídos, saberes revelados, cujo passar do tempo guiará cada qual ao seu caminho e cujas lembranças dos mestres estarão sempre presentes na memória e no coração de todos. Ao longo dos seus 110 anos de dedicação ao ensino e por onde passaram pessoas que hoje emprestam seus nomes a outras escolas, praças e ruas, é possível afirmar, sem exagero e com todo amor e gratidão, que a Escola Matilde Vieira pode ser considerada a mãe de todas.